Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, de extrema importância, a segurança nas nossas escolas. Vamos analisar um projeto de intervenção que trata exatamente disso. Como desenvolver um plano de evacuação que realmente funcione para escolas em áreas de risco. Bom, para a gente ter o contexto completo, esse aqui é um projeto de intervenção, um trabalho de conclusão de curso. Ele vem da especialização em escolas resilientes e educação para redução do risco de desastres, um curso da Faculdade de Engenharia lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho é do Tiago da Rocha Pereira e foi orientado pela professora Ivone Archanjo Massucati Barbosa. Então, bora entender melhor essa pesquisa. Olha só essa imagem. Ela é forte, né? Ela mostra como um lugar que deveria ser sinônimo de segurança, o pátio de uma escola, pode se transformar numa armadilha, numa zona de perigo num piscar de olhos. Para muitas escolas, para muitas comunidades, a chuva deixou de ser só um contratempo, virou um verdadeiro sinal de alerta. E é aí que entra a grande questão que esse projeto busca responder. A pergunta que não quer calar é: o que a gente pode fazer de fato para garantir que os alunos e todos os profissionais da educação estejam seguros quando um desastre ambiental acontece? Como é que a gente protege essas pessoas? Ok, então, antes de falar da solução, a gente precisa entender o tamanho do problema. E a verdade é que a ameaça dos desastres ambientais para as escolas é algo real, está crescendo e, sinceramente, precisa da nossa atenção. Para ontem. E para a gente não achar que isso é só teoria, o projeto traz à memória um evento muito trágico que mostra a urgência disso. A gente está falando daquela fatalidade em Petrópolis, em 2022, que o trabalho cita. É um lembrete bem duro de que a falta de preparo, bem, ela pode custar vidas. O ponto aqui é muito claro. Isso não é uma situação hipotética, isso acontece de verdade. E o problema é bem maior do que a gente imagina. O autor destaca uma coisa que a gente vê direto no noticiário. Alagamentos, deslizamentos nos centros urbanos estão se tornando cada vez mais frequentes. E isso acontece principalmente naquelas áreas que foram crescendo sem muito planejamento, sabe? O resultado? Escolas e comunidades inteiras ficam numa situação de vulnerabilidade imensa. Agora, dá uma olhada no poder dessas duas imagens lado a lado. É o contraste que choca. De um lado, um pátio de escola num dia normal, um lugar de brincadeira, de aprendizado. Do outro, o mesmo lugar, mas debaixo de um temporal. A transformação é absurda e mostra o quão rápido uma situação segura pode virar uma situação de risco extremo. Certo. Então, diante desse cenário preocupante, o projeto faz algo fundamental. Ele não fica só no diagnóstico do problema. Ele vai além e propõe uma solução. Agora a gente vai entender como funciona essa ideia do plano adaptativo e como ele usa o conhecimento para construir resiliência. A base de tudo isso é o que se chama de estrutura de segurança escolar abrangente. E é bem importante a gente entender o que é isso. Não é só um plano de evacuação para caso de incêndio, por exemplo. Pensa numa abordagem muito mais completa, que olha para a escola como um todo. Ela busca identificar todos os tipos de ameaça, seja ambiental, estrutural ou até social, para criar um ambiente que seja seguro de verdade, de forma integral. É uma metodologia já consolidada, não é algo inventado agora. Então, com essa base, o objetivo principal do trabalho fica bem claro. É desenvolver um plano de evacuação que seja adaptativo. E essa palavra adaptativo, ela é a chave de tudo. O que isso quer dizer na prática? Que não adianta ter um plano engessado, que só serve para uma única situação. A ideia é criar um plano flexível, que consiga responder a diferentes tipos de emergência, e com isso, fortalecer a capacidade de todo mundo na escola reagir. E para chegar nesse grande objetivo, o autor dividiu o caminho em dois passos fundamentais. Primeiro, o diagnóstico, ou seja, mapear direitinho quais são os riscos reais ali no entorno da escola, de deslizamento, de inundação. E segundo, a ação. Com esse mapa de riscos em mãos, aí sim, propor atividades práticas concretas de conscientização e treinamento. Certo, vamos sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática. Quais são as estratégias concretas que esse plano propõe? Bom, o ponto de partida, como a gente já falou, é uma avaliação bem completa. A proposta é analisar não só o prédio da escola em si, a estrutura física. É preciso olhar para tudo que tem em volta, no entorno, e identificar qualquer coisa que possa, de alguma forma, causar danos, seja para as pessoas, seja para a estrutura, e que possa acabar interrompendo a rotina escolar. E com essa avaliação feita, o projeto lista uma série de ações que são cruciais. E olha, o mais importante aqui não é só criar um papel, um documento que vai ficar guardado numa gaveta. O objetivo real é criar uma cultura de prevenção. E o que isso quer dizer? Significa propor soluções práticas para deixar a escola mais forte, fazer treinamentos e simulações com frequência para que na hora H as pessoas saibam o que fazer quase que por instinto,
Garantir que todo mundo da direção aos alunos conheça o plano e, o que é fundamental, usar esses treinos para achar o que não está funcionando e corrigir as falhas antes que o desastre aconteça. Tá, mas e aí, qual o resultado de tudo isso na prática? O legal é que o impacto vai muito além dos muros da escola. Ele acaba fortalecendo a comunidade inteira. Vamos ver como isso acontece. E essa citação, olha, ela resume perfeitamente um ponto central. Quando a gente educa para a prevenção de desastres, os alunos se transformam em verdadeiros agentes de mudança. Aquele conhecimento não fica só na sala de aula. Eles levam para casa, conversam com a família, com os vizinhos, ou seja, eles se tornam disseminadores dessas boas práticas, multiplicando o alcance de tudo. No fim das contas, o que a gente tem é uma comunidade inteira mais forte, mais resiliente. Porque estar preparado faz toda a diferença. Ajuda a minimizar os estragos, acelera a recuperação depois que o pior passou e, o mais importante de tudo, como o próprio autor destaca, ajuda a salvar vidas. E esse, no final, é o grande objetivo. E aqui fica muito clara a qualidade e a relevância social de um trabalho como esse, né? Ele é um ótimo exemplo do compromisso que a universidade e seus cursos de pós-graduação têm em formar profissionais que não são só técnicos, mas que são éticos, críticos e principalmente capazes de usar o que aprenderam para fazer a diferença de verdade na sociedade. Um aviso importante. O que a gente apresentou aqui é uma síntese, um resumo do trabalho acadêmico original, e essa síntese foi produzida de forma automatizada, com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. E se você acha que análises de trabalhos importantes como este ajudam a gente a pensar e a evoluir, considere seguir o nosso canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Afinal, espalhar o conhecimento é sempre o primeiro passo para qualquer mudança. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Um trabalho como esse mostra que a solução existe, que ela é viável. Então a pergunta que fica no ar é: o que falta? Qual é o próximo passo para a gente transformar planos de segurança como este numa realidade em todas as escolas do Brasil que estão em situação de risco?